E devo dizer que eu também fui surpreendido pela eleição do Leão XIV. Realmente eu não esperava que fosse ele. Enfim, mas sempre os palpites a respeito de eleição papal são muito aleatórios e os resultados imprevisíveis. Eu diria que o que levou Prevost a ser eleito foi o fato de 133 cardeais eleitores do conclave, 80% tinham sido nomeados pelo Francisco, e era a primeira vez que participavam de um conclave. Não se conheciam, vinham de 71 países, a ponto de terem que usar pela primeira vez crachá para que um pudesse identificar o outro. E a única pessoa que servia ali de elo, de ligação entre todos esses cardeais que participavam pela primeira vez e que tinham muito peso, porque constituíam 80% dos eleitores, era o cardeal Prevost, pela simples razão dele ser o presidente da Congregação dos Bispos, que equivale a uma espécie de ministério no Estado do Vaticano, e cuja função é cuidar da nomeação de bispos e cardeais. Há duas dimensões, então, nessa escolha. Primeiro, a maioria ali tinha muito a agradecer ao cardeal Prevost estar participando do conclave como cardeal. Por quê? Porque, como presidente da Congregação dos Bispos, era ele que mediava todas as nomeações e tinha também o poder de veto. Ele podia dizer ao Papa: este nome não convém como arcebispo, como cardeal. E isso poderia exercer influência sobre a escolha do Papa, porque o Papa confia no presidente da Congregação dos Bispos. E, portanto, foi uma forma também de homenageá-lo. E, por isso, foi o escolhido. O nome também surpreende, porque ele remonta ao Papa Leão XIII, como você assinalou, que foi um papa do século XIX que lidou com a Revolução Industrial e produziu uma encíclica. A encíclica é o documento mais importante que um papa pode emitir. Ele produziu uma encíclica chamada Rerum Novarum, Coisas Novas, abordando os problemas da Revolução Industrial e fazendo uma crítica aos empresários e defendendo os direitos dos trabalhadores. Não chega a ser uma encíclica anticapitalista. Pelo contrário, era uma encíclica que, de alguma maneira, legitimava, do ponto de vista da doutrina cristã, o capitalismo, se contrapondo à ascensão do socialismo e do marxismo, porque já Marx, muito antes da Rerum Novarum, havia, com Engels, publicado o Manifesto Comunista e fundado a Primeira Internacional. Mas, de qualquer forma, esta encíclica ela deu ensejo ao que nós chamamos hoje de doutrina social da Igreja, muito aprimorada por outros papas ao longo do século XX, e, sobretudo, por Francisco, que esse sim foi um papa assumidamente anticapitalista, tanto que estabeleceu um simpósio permanente chamado Economia de Clara e Francisco, né, se referindo a São Francisco de Assis e Santa Clara, que foram contemporâneos e os dois eram de Assis, pós-capitalista.
O Francisco, nos seus documentos, prudentemente nunca citou a palavra capitalista ou capitalismo, mas toda a descrição que ele fez do sistema é contundentemente frontal, a ponto de dizer que esse sistema é o esterco do diabo. Mas o Leão XIII não chegou a tanto. De qualquer forma, foi graças a ele que se fundou a Organização Mundial do Trabalho. E também ele exerceu muita influência para que a princesa Isabel assinasse a Lei Áurea, decretando a abolição oficial dos escravos no Brasil. Tanto que depois que ela assinou o decreto, o Leão XIII enviou de presente uma rosa de ouro. Ora, a minha previsão é que o Prevost, que é muito mais peruano do que estadunidense, é muito mais latino-americano do que americano do norte, porque passou 40 anos no Peru, na região amazônica do Peru, no norte. Eu acredito que, do ponto de vista social, é um Papa tão sensível quanto foi o Francisco. Mas desconfio que talvez não seja tão aberto na questão doutrinária como era o Francisco. Por exemplo, nos temas de costumes, questão do celibato, do papel da mulher na igreja, dos casais homoafetivos. Tenho minhas dúvidas, ainda é cedo para fazer essa avaliação. Mas, ao escutar o sermão que ele fez na missa que celebrou no dia seguinte à eleição, na Capela Sistina para os cardeais, confesso que me surpreendi. Achei um pouco estranho que ele enfatizasse muito a questão do ateísmo no mundo de hoje, quando eu acho que o problema do mundo de hoje está longe de ser o ateísmo. Primeiro porque o grande problema do mundo de hoje é a desigualdade social. É a polarização entre os poucos muito ricos e os bilhões muito pobres. Segundo, a questão ambiental, que o Francisco abordou de maneira muito enfática. Foi o primeiro Papa na história da Igreja que emitiu uma encíclica sobre a questão ambiental, a Louvado Sejas, Laudato Si, onde, ao contrário de muitos documentos que falam da questão ambiental, ele não fica só nos efeitos da degradação ambiental. Ele aponta as causas e diz mais. Esse desequilíbrio não é resultado do problema climático, é resultado da exploração predatória dos recursos da terra por grandes corporações econômicas. Ao abordar o tema do ateísmo, o Papa, a meu ver, me surpreendeu. Por quê? Porque eu acho que os males do mundo não são produzidos pelos ateus, são produzidos pelos crentes. Eu lembro que o Hitler era católico, o Trump é presbiteriano, o Truman, que jogou 2 bombas atômicas sobre o povo japonês e cometeu os 2 maiores atentados terroristas da história da humanidade, era batista, e muitos outros opressores, genocidas, como Netanyahu, que é judeu, são homens que se consideram crentes, adeptos de alguma religião. Enchem a boca de Deus, né? Nós temos uma figura bizarra aqui no Brasil, para dizer o mínimo, que também diz que Deus está acima de tudo, e, no entanto, foi cúmplice da morte de 700 mil pessoas durante a pandemia,
por omissão governamental. Então, eu espero que o Papa venha a surpreender no sentido positivo. Vamos ver os próximos passos que ele dará.